Olá, estamos chegando com o Momento Coamo 21, nesta terça-feira, 2 de agosto. E o nosso convidado é o presidente do Conselho de Administração da Coamo e da Crédito Coamo, Dr. Haroldo Galassini, que volta ao Momento Coamo. Dr. Haroldo, bem-vindo ao Momento Coamo. O senhor esteve aí nas últimas semanas aí numa grande maratona com as diretorias da Coamo e da Crédito Coamo em contato com os cooperados. Como é que o senhor avaliou esse reencontro com os cooperados e a volta presencial das reuniões de campo? As reuniões foram muito boas, é uma expectativa do cooperado esperando essa reunião presencial, né? Como eu digo, a reunião via internet, ela abrange mais pessoas. Fizemos uma reunião em Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, mas ela não tem aquele olho no olho que temos no contato da reunião. E também o conhecimento dos novos cooperados que vão chegando, né? Que a gente mantém aquela conversa, né, pessoal, e eles esperam muito isso. Foram 11 reuniões, 300 a 500 pessoas por reunião. Fizemos mais regional para dar menos reuniões, né? Mas valeu a pena. E nós vamos depois, fazer 2 por ano, como era antes, mas talvez fizemos antes de dezembro, aí, fim de novembro, mas estamos estudando ainda. Mas foi muito boas reuniões, e eu acho que é isso que dá uma união aí dos cooperados, né, em relação à sua cooperativa, que é a Coamo. Então eu acho que foi muito boa a reunião. Doutor, o momento atual é um momento de máquinas do campo aí para colheita do milho segunda safra. E junto com isso também tem o trigo. Como é que o senhor está analisando esse momento agora de colheita e antecedendo aí a colheita do milho safrinha e o milho e o trigo, inclusive? Bom, o momento é complicado porque nós estamos vivendo aí uma seca, né? Uma seca que, pelo jeito, se estende aí pelo Brasil inteiro. Estamos falando em Laninha, que é a temperatura dos mares, tudo mais, né? E ele não vê assim uma coisa muito de curto prazo. Tem gente que já fala assim, mais até para o fim do ano, né? O que é grave, né? Nós precisamos que em setembro regularize o tempo, né? Em condições normais seria fim de agosto, setembro, aí época das águas, né? Que sempre muita chuva, assim. Bom, no momento, para colher milho, né, estamos com um clima adequado, quer dizer, dá para colher direto, né? Só esperando chegar a umidade do grão do milho, né? E daí temos essa seca que prejudica um pouco o trigo. O trigo, ele está meio disparelho, assim, né? Soltando uma espiga aqui, outra lá, né? Não está assim aquela lavoura. São lavouras até boas, né? Os que pegaram mais chuva agora nessas 2 últimas chuvas que deu, mas foi muito pouca chuva, mas mesmo assim quem pegou mais, o trigo estava mais, vamos dizer, soltou mais espiga, né? O que vai dar uma produtividade melhor, eu acho. Mas ainda há tempo para chover. O trigo é uma cultura que não quer muita chuva, mas também não pode ser muito pouco, né? Mas ainda dá para ter aí uma grande produção se tivermos chuva adequada. E também não vir aí uma frente fria aí que possa dar geada, né? Deu geada agora 2, 3 dias atrás, mas só nas baixadas, não prejudicou nada, né? Mas é muito pouca região também que geou um pouquinho. Mas estamos aguardando. E nós que somos agricultores, né? Sempre nunca está tão bom, né? Sempre precisaria estar do jeito que a gente gostaria que fosse, mas como nós não dominamos isso, a gente fica esperando que dê bom tempo para a colheita do milho, do resto do milho. A lavoura de milho segunda safra está prejudicada principalmente pela cigarrinha, né? E isso um pouco pela seca também. E lá no começo, né, deu às vezes espiga pequena, tudo mais, né? Mas a qualidade está relativamente boa, não temos tido grandes problemas assim, de qualidade, né, de milho que não serviu, por exemplo. É muito pouco se tiver. Então, eu acho que os preços caíram porque a oferta é muito grande, né? Temos aí uma grande safra. Então, a gente fica aguardando aí para ver o resto da colheita.
A nossa previsão era ter aí uma safra muito grande de milho segunda safra. Poderá atingir, né, que era mais ou menos um recebimento de 65 milhões de sacas. Está indo bem, mas não sei se chegamos a esse volume total, porque são previsões, né? E à medida que o tempo passa, pode dar mais ou menos, então temos que aguardar. Doutor Haroldo, e com relação à nova safra? O mês que vem já começam o plantio para a nova safra. Qual é a expectativa da Coamo? Bom, nós devemos terminar a colheita do trigo, né? Lá por setembro, outubro, né? Alguma coisa até novembro, conforme a região. Mas aí já vem o plantio da safra seguinte. Tem gente que gosta de plantar cedo, ainda em setembro, para plantar milho segunda safra, que terá seguramente uma safra maior, mas também não dá para... Toda cultura tem uma época de plantio ideal, para ter produtividades maiores e tudo mais. Mas se o tempo correr bem, ele acerta melhor, plantando dentro da época recomendada tecnicamente. Mas o pessoal está se preparando, né, fazendo a reforma das máquinas, né, para poder chegar na hora do plantio, está tudo em ordem para plantar rapidamente aí, o que é o ideal. Mas será um grande plantio, nós recomendamos muito no começo quando se falou em plantar nova safra, que deu a seca, e muito cooperado achou que não precisava adubar, porque o adubo ficou tudo lá na terra, ele colheu muito pouco. Mas nós recomendamos se orientar com os agrônomos para não fazer, vamos dizer, deixar de adubar ou deixar de aplicar qualquer produto de herbicidas ou inseticidas, o que for, e depois tem uma produtividade baixa porque não fez a tecnologia adequada. Então, consulte o seu agrônomo, troca ideia, vamos fazer pelo menos na parte de fertilidade, vamos deixar adequada, né? Para poder ter uma safra grande se o tempo correr bem. Porque se ele tiver de novo um prejuízo como teve esse ano aí com a seca, porque não fez a tecnologia adequada, é um prejuízo que outros que fizeram certo ganharam e ele não. Mas isso parece estar superado, o cooperado está olhando bem isso, né? Eu acho que todos vão fazer aí o plantio mais adequado, porque quem conhece melhor a sua terra é ele, né? E junto com o agrônomo ele pode definir aí o que fazer. Mas é importante fazer a tecnologia adequada. Doutor Haroldo, e com relação ao mercado, o que é que o senhor tem de novidade para os cooperados? Bom, o mercado, vamos dizer assim, né, ninguém adivinha, né? Temos opiniões de todo tipo aí, mas nós mostramos na reunião de campo que, vamos dizer assim, comparando as produções mundiais previstas, né, vai ter produto. Vamos falar de soja, milho e trigo, vai ter produto para se consumir. Então, teve esse problema da guerra lá, né, que não deixaram embarcar, agora vai embarcar, principalmente trigo, não sei quanto de milho, porque eles falam mais de trigo, né, mas falam em 22 milhões de toneladas, que precisa abastecer o mercado mundial, que isso pode, talvez, trazer alguma diferencial de preço aí, né, porque é uma oferta maior de consumo, mas isso aí vamos aguardar, eu acho que não vai influir muito. Mas os preços em relação ao custo de produção, né, ainda estão bons. O problema é que nós tivemos preços altos, né, no começo da safra aí, deixamos de vender e agora fica aquela expectativa, né? Chegamos assim, soja, conforme a região, principalmente aqui do Paraná, Santa Catarina, né, a torno de R$200. Se falar hoje em 170, né, que seria o preço, caiu R$30, né? Então deixou de vender, passou na frente dele, mas isso não quer dizer que vai voltar a 200, porque a oferta ainda é muito grande. Cooperado, produtor de modo geral está vendendo devagar, esperando que volte o preço, né? Tem gente fazendo financiamento para estocagem, para não vender agora, para esperar melhor preço. Então a gente tem que aguardar para ver. Mas eu falei bastante na reunião que nós temos que vender principalmente em custo de produção, conhecendo o seu custo de produção. Na reunião nós fizemos um custo de produção médio pela Coamo, né? Se você for colher 150 sacos, adubar dessa forma, herbicidas, tudo mais, todo o custo, frete até a Coamo, você vai gastar 65 sacos por alqueire, ou R$75 por saco,
fazendo as contas aí do preço mais ou menos do dia, né? Mais ou menos R$ 75,64 saco. Então esse é o meu custo. Eu vou usar o da Coamo, porque o meu às vezes eu não faço tão perfeito, né? Mas seria uma ideia. Porque a gente tem que ter essa noção, porque daí, vamos dizer, se está R$ 75,00 a saca, e eu estou vendendo a 170, eu não posso dizer que é ruim. Eu posso dizer que não quero vender porque eu vou esperar, né, o futuro. Mas de repente é bom dividir um pouco. Então o que eu tenho falado nas reuniões é que o cooperado ele tem que conhecer, primeira coisa, custo de produção. Quanto é que me custa um saco de soja? Aí vender em diversas vezes, né? Se vender uma parte e subir, tem mais para vender. Se baixar, ele tem mais para vender, né? Se depois subir, né? Então ele faz uma média melhor. Seguramente, vendendo em diversas vezes, faz média melhor que esperar tudo para tentar vender no maior preço. Ele pode ganhar bastante e pode ter bastante prejuízo. Essa é uma decisão do cooperado. Tenho falado muito na reunião que às vezes a gente acha culpado, que se influenciou por isso, por aquilo, mas a decisão de venda é do dono da soja, do cooperado. Então ele vê o custo de produção, vê as conversas de tendências de mercado, esse problema da guerra, o problema de um pouco de seca nos Estados Unidos, né? Estamos vendo agora uma notícia que eu acho boa para preço. A China está dizendo que vai comprar farelo de soja, coisa que ela não tem comprado, né? A China compra grãos, sempre foi assim, e agora está falando em comprar também farelo. E está falando em começar a comprar milho do Brasil, o que é bom também, porque nós temos um excedente de milho aí. E o mercado externo, né, não está tão bom assim. Se houver uma procura, né, de mais países aí, provavelmente ele melhora de preço, melhora na bolsa, melhora de preço de modo geral. Então, vamos dizer assim, não estamos com preço ruim, apenas bem abaixo do que já chegou e não tem uma noção de que possa voltar naqueles níveis. Mas até pode voltar, porque o mercado não se adivinha o que vai acontecer amanhã, né? Vai esperar, ninguém tem esse poder de dizer, olha, vai chegar tanto saco de soja, de milho, o que for. Então eu acho que o cooperado está vendendo em diversas vezes, deve vender em diversas vezes, né, e fazer uma boa média de produção. Então a tendência do mercado, eu acho que seria mais para uma estabilidade do que explodir preço agora, porque ainda vai ter a safra americana, que é grande, né, apesar de estar também sentindo um pouco de seca, mas na verdade a gente tem que esperar para ver, mas vender em diversas vezes, porque às vezes pode ter muito lucro, mas pode ter muito prejuízo também se ele especular no mercado, né? Então vende diversas vezes e faz uma média boa. Muito bem, doutor Haroldo, muito obrigado pela presença do senhor no Momento Coamo e até o próximo. Muito bem, obrigado e estamos à disposição dos cooperados e todos que estão nos ouvindo. Obrigado. Muito bem, então o doutor Haroldo no Momento Coamo de hoje é o Momento Coamo 21, neste 2 de agosto. A gente convida você para o próximo Momento Coamo na próxima terça-feira. Compartilhe o nosso Momento Coamo, vamos fazer com que mais pessoas possam assistir este programa. Nós desejamos a você uma ótima colheita e uma ótima safra 2022-2023. Coamo, a vida é a gente que transforma.